Aí não vai ter conferência para ter essa atividade com essa fisioterapeuta. Pronto, pois eu vou começar aqui e até o final da aula vocês me dizem se dá certo hoje à noite, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, agora de manhã a gente vai ver a embriologia e a fisiologia básica do sistema muscular. Para quê? Para que quando vocês forem ver os músculos, né, origem, inserção, que são as características anatômicas, fique mais fácil de vocês visualizarem tudo, ok? Então, o sistema locomotor, que é o quê? Né? São os músculos esqueléticos, as articulações, os ossos, as cartilagens, se originam embrionariamente de estruturas chamadas de somitos, tá? Lá por volta da terceira semana de desenvolvimento, o que foi que a gente já viu? Que a gente tem início à formação da linha primitiva e do nó primitivo, né? Que é ele quem vai favorecer a diferenciação nos 3 folhetos embrionários, que foi o processo de gastrulação que a gente viu. Então, é a partir do processo de gastrulação que a gente tem a formação desses 3 folhetos, que são, que a gente já conhece, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, né? Então, esse mesoderma intraembrionário, ele vai se proliferando naquela região mediana que a gente já viu, certo? E vai dar origem a várias subdivisões. Então, o mesoderma, ele não é simplesmente mesoderma, ele se subdivide em mesoderma lateral, né? Que também vai se subdividir naquele lá somático, que é o superior, e o esplâncnico, né? Entre eles, a gente tem aquela cavidade. Logo, né, os laterais que ficam bem nas extremidades, logo à frente deles, a gente vai ter os mesodermas intermediários e vamos ter, logo à frente dos intermediários, os mesodermas paraxiais ou dorsais, também chamados, e bem na região central nós temos o mesoderma axial. Tudo isso derivado do mesoderma, né? Aí abaixo do mesoderma a gente tem o endoderma e acima a gente vai ter o ectoderma. Então, como nós vimos, o mesoderma lateral, ele vai dar origem ao sistema cardiovascular, né? O esplâncnico não dá origem aos tubos endocárdicos primitivos, né? Então, é proveniente do mesoderma lateral. Nós sabemos também que o tubo digestivo primitivo, o trato respiratório, ele também tem parte proveniente do mesoderma lateral, que vai envolver ali, né, o tubo primitivo. Então, tem o endoderma, que tem aquela fusãozinha com o saco vitelino, que é o amarelo, né, pelo que a gente se recorda. Mas a gente também tem o mesoderma formando o tecido conjuntivo de revestimento, a musculatura lisa, tá? Então, esse mesoderma lateral, ele tem importantes funções no desenvolvimento dos sistemas. A gente tem que o mesoderma intermediário vai dar origem ao trato urinário inferior, né, aos rins e ao sistema reprodutor. Eu espero que vocês tenham visto lá no semestre anterior, que disseram que vocês já viram tudo isso aí, né, de embriologia do sistema urinário. E o mesoderma paraxial é que vai dar origem ao sistema locomotor. E o que foi que a gente acabou de dizer que é o sistema locomotor? É músculo, osso, articulação, né, cartilagem. Então, tudo isso deriva desse mesoderma paraxial. E o axial é o que vai dar origem à notocorda, né, o que está mais central. Portanto, nós podemos deduzir que os somitos que dão origem ao sistema locomotor irão derivar do mesoderma paraxial, certo? Porque o que foi que eu falei lá no início? Que esse sistema locomotor, ele deriva de estruturas chamadas de somitos. Se o mesoderma paraxial é que dá origem ao sistema locomotor, a gente já pode deduzir que os somitos derivam do mesoderma paraxial. Então, vejam aqui, né, na imagem. Vocês se lembram daquela primeira aula, que eu não consigo ver para apontar para vocês direito, mas bem aqui no canto superior esquerdo, a gente tem ainda aquela estrutura que tinha 2 camadas, né? Era o epiblasto e o hipoblasto. Aí inicia o processo de gastrulação, que vem, né, com a formação da linha primitiva, do nó primitivo, que faz com que algumas células comecem a se diferenciar na região intermediária entre o epiblasto e o hipoblasto. O que é que vai acontecer? Essas células do epiblasto que começam a proliferar vão dar origem ao mesoderma.
e vão induzir a diferenciação do hipoblasto no endoderma. E o que fica aqui do epiblasto, que não se diferenciou, vai dar origem ao ectoderma. No final das contas, ao final do processo de gastrulação, a gente tem isso aqui, ó. Formou uma camada de ectoderma, formou a camada de mesoderma e nós temos aqui a camada de endoderma. O ectoderma normalmente representado em azul, o mesoderma em vermelho e o endoderma em amarelo. Esse mesoderma, ele vai ter diversas porções à medida que ele vai, ó, porque nessa figurinha aqui de baixo, ele está se proliferando ainda. Quando ele vai concluindo a sua proliferação, ele se subdivide em regiões. Então, das extremidades, nós temos o mesoderma lateral, em ambos os lados, né? E aí, esse mesoderma lateral, ele pode ainda ser dividido em mesoderma lateral somático e esplâncnico, que são separados pelos espaços celômicos que vão se desenvolvendo. Nós temos logo à frente deles o mesoderma intermediário, certo? À frente deles o mesoderma paraxial ou dorsal, e na região central esse mesoderma vai ser chamado de axial, porque ele vai dar aí origem à notocorda, ok? Então, seguindo. Então, especificamente, por volta do 20º dia de desenvolvimento embrionário, o mesoderma paraxial sofre uma separação dos demais mesodermas, formando como se fosse uma estrutura celular esférica independente, os somitômeros, que a gente vai ter aí cerca de 42 a 44 pares. Por quê? A gente acabou de ver na imagem que nós temos o mesoderma paraxial direito e o mesoderma paraxial esquerdo. Então, ambos irão se diferenciar nesses somitômeros, essas estruturas esféricas macentas de células, tá? Então, quando eles se diferenciam, eles vão dar origem a pares de somitômeros. Cerca aí, depende do indivíduo, de 42 a 44 pares, tá? Então, esse processo é chamado de período somítico ou somitogênese, tá? Que vai se estender do 20º dia do desenvolvimento embrionário até o 40º dia do desenvolvimento. Essas estruturas esféricas, os somitômeros, né, eles vão sendo formados em pares, uma vez que nós temos o mesoderma paraxial em ambos os lados do embrião. E eles iniciam a sua formação da região cefálica para a região caudal, tá? Então, nós temos o mesoderma paraxial em toda a extensão do embrião ali. Mas os somitômeros, eles vão sendo formados da direção cefálica para a caudal, do 20º dia até o 40º dia de desenvolvimento. Então, eles não surgem todos ao mesmo tempo, tá? Eles precisam de uma continuidade, é como se cada um fosse transmitindo um sinal, que a gente vai já ver aqui na imagem, para que o próximo somitômero seja formado. Ok? Então, entre os pares de somitômeros, a gente tem a notocorda, que é formada, e o início da formação do tubo neural, né? Então, entre os somitômeros, a gente vai ter a notocorda, e essa notocorda vai fazer o quê? Que a gente viu na aula passada do sistema nervoso. Ela vai secretar esse SHH, que vai induzir a proliferação do ectoderma, e esse ectoderma vai começar a formar o suco neural, né? Forma a placa neural, depois vai invaginando para formar o suco neural, depois a goteira neural. Então, vocês conseguem visualizar que eu tenho somitômeros e entre eles vai ter a notocorda e logo acima da notocorda eu vou ter o suco neural, o tubo neural sendo formado, tá? Então, esses somitômeros, eles se formam paralelamente à notocorda, em ambos os lados, portanto, se estendem da região cefálica até a região caudal, como eu já havia dito. Os 7 primeiros pares de somitômeros, eles não vão se diferenciar em somitos, tá? É o que a gente chama de somitômeros cefálicos. Aí, os somitômeros cefálicos, eles já se diferenciam diretamente nas estruturas musculares esqueléticas da face, do pescoço e da mandíbula. E também nos ossos e cartilagens que formam os ossos occipital e parietal do crânio, principalmente, tá?
Então, todos esses 7 primeiros pares cefálicos vão dar origem a essas estruturas, principalmente as estruturas musculares, mas também alguns ossos e cartilagens, ok? Então, vamos visualizar aqui, ó. Então, a gente tem ali o embrião se fechando, né? Em que no centro dele a gente tem a notocorda e logo acima dele, que é o que está em azul, a gente tem esse sulco neural se fechando, né? Então, quando a gente olha a figura, a gente vai percebendo que à medida que o tubo neural vai se formando, ou seja, que esses neuróporos vão se fechando, a gente tem um aumento, né, de umas bolinhas lateralizadas à formação do tubo neural. Essas bolinhas é que dão origem ao sistema locomotor, certo? Então, cada bolinha dessa é um somito. Então, primariamente, nós temos a formação dos somitômeros, e aí, a partir do 7º par de somitômero que é formado, ou seja, o 8º par de somitômero, começa a se diferenciar, além dos 7 primeiros, né, em somitos. Então, os 7 primeiros pares formados são somitômeros. Aí, a partir do 8º par, obviamente, serão somitômeros, né? Só que eles vão se diferenciar ainda em outra estrutura chamada de somito. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui na figura são os somitos sendo formados, tá? Em torno da formação do tubo neural. Por que é importante esses somitos? Porque eles vão dar origem a toda a estrutura óssea e muscular que envolve aí o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente falou na aula passada que a medula espinal ficava protegida dentro do canal vertebral, como é que esse canal vertebral vai ser formado? Ou seja, como é que vai ter a formação da vértebra com seu forame, né, no centro, para abrigar essa medula espinal? Porque esses somitos, a gente parte para essa figura lateral aqui, ó, esses somitos vão envolver aqui o tubo neural, certo? Então, imaginem eles começando a se proliferarem, né, na fase mais avançada do desenvolvimento, eles vão envolvendo o tubo neural formado aqui. Então, vai formar os ossos, né, as vértebras que protegem o tubo neural, vão formar os músculos, as cartilagens, isso desde lá da parte superior do sistema nervoso central até a parte inferior, tá? Então, a estrutura é essa, quando a gente vê um corte microscópico, né? A gente tem o mesoderma lateral, somático e esplâncnico, o intermediário, aí temos o paraxial, que já está aqui, ó, completamente separado, a gente visualiza essas bolinhas, né? Por quê? Porque quando começa a ter a proliferação do mesoderma paraxial, ele vai se diferenciar numa estrutura macenta de células, que são os somitômeros. Esses somitômeros, a partir do 8º par, eles também vão se diferenciar ainda mais nessas estruturas chamadas de somitos. E aí, esses somitos é que vão formar toda a estrutura locomotora dessas regiões. E os somitômeros cefálicos, os 7 primeiros pares, não vão fazer parte da estrutura locomotora? Vão também, né? Eles vão formar os músculos, as cartilagens, alguns ossos do crânio, tá? Que vai proteger ali a parte superior do sistema nervoso central, tá? Então, como é que isso vai acontecendo? Imaginem aqui, ó, isso aqui não é de Homo sapiens, né? Não é dos seres humanos, mas a maioria dos vertebrados passam pelo mesmo processo de somitogênese, tá? Então, isso aqui já dá para vocês terem uma ideia de como é que isso acontece. Então, aqui a gente tem a formação dos somitômeros, ó, vão se formando. Aí, vamos supor que bem aqui seja o 7º par. O 7º par foi formado. Aí vem o 8º, o 9º. O que é que vai acontecer a partir... Vou colocar esse aqui como 8º, tá? Então, até aqui é o 7º par. E aqui a gente tem o 8º par formado. Foram formados todos os somitômeros, tá? E eles vão se formando em sequência. À medida que eu vou ter a formação aqui, que não está representado, do 9º somitômero, o 8º somitômero, que sofre diferenciação para somito, ele já começa a se diferenciar no somito, ao mesmo tempo em que ele envia os sinais para a formação do próximo par de somitômeros, especificamente o 9º par. Então, ele começa a se diferenciar em somito, e como é que isso acontece?
ele envia, né, obviamente, sinais que vão desencadear a mudança desses somitos. Em vez dele ter só a característica de envolvimento do mesoderma paraxial, ele começa a se diferenciar no esclerectoderma, né? E tem também o dermomiótomo, né? O esclerótomo e o dermomiótomo, que a gente vai já ver qual é a função de cada um deles. Mas o que eu quero que vocês visualizem é que começa a formação. Primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, quinto par, sexto par, sétimo par de somitômeros formados, né? Eles vão sendo formados em sequência, da região cefálica para a região caudal. Então, foi formado o sétimo par, aí aqui foi formado o oitavo par. A partir do oitavo par, a gente tem a diferenciação desse somitômero em somito, tá? Significa que ele vai primeiro se diferenciar em somito para depois produzir o nono par de somitômero? Não. A partir do momento que a gente gerou o oitavo par de somitômero, já induziu a formação do nono par de somitômero, que não está aqui representado. E ao mesmo tempo em que esse nono par está sendo sintetizado, esse oitavo, ele está aqui já se diferenciando em duas camadas teciduais, que é o que a gente chama de esclerótomo e dermomiótomo. E isso vai acontecendo sucessivamente. Aqui, ó, o nono par, ele já está se diferenciando. Aqui a gente vai ter um décimo par, que ao entrar em contato com essas bordas aqui celulares, já começa também a induzir a diferenciação em somito, ao mesmo tempo que está acontecendo o que aqui na frente? A formação do 11º par de somitômeros. Então, a gente tem o oitavo par já na forma de somito, o nono par já na forma de somito, aí o 10º par, ele está se diferenciando em somito, e o 11º somitômero está sendo formado. Então, eu quero que vocês visualizem que é como se tivesse uma setinha aqui. A gente tem a formação desses somitômeros de forma linear, tá? Eles vão sendo formados aqui de forma linear, e a diferenciação começa a acontecer no oitavo par e também vai acontecendo na direção do oitavo para o 40º, 44º par de somitômeros, certo? Vocês conseguiram compreender isso? Pronto. Então, aqui é para facilitar essa visualização de vocês, né? Mais uma imagem que facilita isso. Essa primeira aqui é a melhor para vocês visualizarem isso, tá? Vocês veem que está começando a formar os somitômeros, um a um, né? Um par de cada vez vai sendo formado. Aí, na segunda imagem, a gente vê que os 7 pares já foram formados. E a partir do oitavo par, que ele já era um somitômero, ele começa a se diferenciar em somito. Aí vocês percebem o quê? Que vai aumentando essas bolinhas rosas maiores, né, mais escuras, à medida que os pares de somitos vão sendo gerados. Isso vai acontecer até lá embaixo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, e vai acontecendo até aqui embaixo, ok? Então, a gente vai tendo essa diferenciação dos somitômeros em somitos de forma linear, da mesma forma que é o desenvolvimento dos somitos, tá? Vai sintetizando um par de somitômero de cada vez, e depois, a partir do oitavo par, vai se diferenciando esses somitômeros em somitos, um par de cada vez. E essa diferenciação, né, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, nesse sentido, somitos vão sendo formados e vão induzindo a diferenciação dos pares de somitômeros que estão logo em sequência a eles. Aqui é só para que vocês tenham a imagem, né, de como é o embrião na formação desses somitômeros. Então, é de fato a região central aqui do tubo neural, e em volta dessa região a gente vê a formação dessas bolinhas, tá? Inclusive, é um dos parâmetros, né, de determinação da idade do embrião, né? Então, se já tem 20 somitos formados, porque os somitos são a única forma visível, tá? Os somitômeros a gente não consegue visualizar. Então, os somitos, eles são a forma visível, e se eu já tenho 20 pares de somitos formados, então esse feto está aí com aproximadamente 25 dias. Se ele já tem aqui 30 e poucos, ele está aproximadamente com 28 dias.
e assim sucessivamente até os 40 dias, que é quando se normalmente terminam de formar todos os pares de somitos, né? Até o 44º, obviamente, sempre lembrando que os 7 primeiros se mantêm como somitômeros, tá? Então, os somitômeros, eles vão sendo formados sequencialmente, e aqueles que foram formados primeiro, obviamente, após os 7 primeiros pares, eles começam a se diferenciar sequencialmente também em somitos. Foi o que eu já expliquei, tá? Então, isso vai acontecendo aqui até formar todos eles. Então, os demais pares de somitômeros, né, do 8º ao 44º, vão dar origem aos somitos em um processo de diferenciação céfalo-caudal migrativo, ou seja, vai acontecendo par a par, que começa paralelamente também a partir do 20º dia de desenvolvimento embrionário. Então, no 20º dia, que começa a formação dos somitômeros, aí a gente já vai ter, a partir do 21º dia, a formação de um somito. Né? Então, a gente já teve a síntese de 8 pares de somitômeros, e esse 8º já começa a se diferenciar no somito. Tá? Então, após a diferenciação dos somitômeros em somitos, estes irão passar ainda por 2 processos de diferenciação em regiões diferentes. Tá? Então, o que é que a gente percebeu? De processos de diferenciação. Eu tenho um mesoderma paraxial que se diferencia, né, no somitômero. Esse somitômero vai sofrer um segundo processo de diferenciação em somito, e os somitos ainda vão sofrer mais 2 processos de diferenciação, tá? Então, até que a gente atinja as estruturas bases para o desenvolvimento de músculo, osso, cartilagem, etc., a gente precisa de 4 processos de diferenciação acontecendo, tá? Então, primeiro, a gente tem a formação de 2 regiões nesses somitos, que foi o que eu já até mencionei para vocês, que a gente viu naquela imagenzinha da célula, que são o esclerótomo e o dermomiótomo. E, secundariamente, após a formação dessas 2 regiões, esses somitos com 2 regiões convertem-se em somitos subdivididos em 3 regiões agora. O esclerótomo se mantém, tá? E o dermomiótomo vai se subdividir em dermátomo e miótomo, tá? Então, o esclerótomo, ele irá dar origem aos ossos da região torácica e abdominal, também aos tendões, né? Que existe ainda, alguns livros fazem uma subclassificação do esclerótomo, tá? Que esse esclerótomo, ele pode ainda ter uma subdivisão, que é o sindétomo, tá? Esse sindétomo é o que dá origem aos tendões. Então, tem essa subdivisão, alguns outros livros só colocam mesmo a região esclerótomo. Então, o esclerótomo é a partezinha, né, dos ossos, né, que vai dar origem especificamente nesse momento do desenvolvimento embrionário, em que nós não temos membros, né, nós não temos membros inferiores nem superiores. Então, vai se dar origem aos ossos ou cartilagens que darão origem aos ossos da região torácica e abdominal. O dermátomo vai dar origem à derme da região tóraco-abdominal. E o miótomo vai dar origem aos músculos esqueléticos da região tóraco-abdominal, tá? Então, é importante destacar que os músculos esqueléticos da região tóraco, que o esclerótomo, né? Desculpa aí repetir, cresce em direção à região interna do embrião, justamente para envolver os sistemas em formação da região tóraco-abdominal. Então, os ossos, eles vão crescendo em volta dos sistemas para proteger o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestivo, né? Então, a gente tem aí as costelas, as vértebras, o externo, né? Já o miótomo, ele vai crescer bidirecionalmente, porque os músculos, a gente já deduz que o miótomo vai dar origem aos músculos, né? Por conta do prefixo mio, para envolver as estruturas tóraco-abdominais nas posições corretas. Então, ele cresce para ambos os lados, porque ele tem que ir envolvendo tudo. E o dermátomo, ele já cresce em direção à região externa do embrião. O que é que a gente tem na extremidade mais externa do embrião? O ectoderma, né? Que foi que a gente viu na aula passada.
que o ectoderma ele começa a se proliferar ali em contato com a notocorda, dando origem ao tubo neural, mas depois que a goteira neural se fecha, né, e a gente tem a produção do tubo neural e das cristas neurais, o ectoderma ele também se fecha logo acima, porque essa partezinha do ectoderma vai dar origem ao quê? A epiderme, né? Então, o dermátomo ele vai crescendo em direção à parte externa, porque é na parte externa que a gente tem o ectoderma. E o dermátomo, ele vai dar origem à derme. Então, a derme fica abaixo logo de quem? Da epiderme. Então, ele tem que ir em contato ao ectoderma para poder formar a pele diretamente, né, com as suas duas camadas, derme e epiderme, tá? Então, o miótomo ainda, ele vai se subdividir em duas porções, que é a porção epaxial, também chamada de epímero, e a porção hipaxial, chamada de hipômero. O miótomo epaxial vai dar origem aos músculos esqueléticos da região dorsal do tórax e do abdômen, ou seja, os músculos das costelas, das vértebras, da base do crânio. Enquanto o miótomo hipaxial vai dar origem aos músculos esqueléticos da região ventral do tórax e do abdômen. Então, também são os músculos que estão ali envolvendo as vértebras, o abdômen, e é a partir dele que a gente vai ter a formação do diafragma e dos músculos que irão formar os membros superiores e inferiores, que virão em um momento posterior no desenvolvimento desse embrião. Que até o momento a gente não tem a formação de membros, né? Tem só lá aquele dobramentozinho do embrião. Então, essa partezinha do miótomo hipaxial é que vai fazer parte da formação das musculaturas dos membros superiores e inferiores, ou seja, vai derivar do miótomo hipaxial, tá? Então, aqui para vocês visualizarem, ó, a gente tem aí a formação do suco neural, né? O somito bem delimitado, uma estrutura circular. Essa estrutura circular começa a se diferenciar no que eu falei primariamente em duas regiões, que é o que a gente chama de esclerótomo, e a gente tem o dermomiótomo. O dermomiótomo é essa partezinha branca, mas essa marrom, que já é aqui o precursor do miótomo, quando eles forem se separar. Então, aqui é a primeira fase de diferenciação do somito em duas regiões, esclerótomo e dermomiótomo. Depois a gente vem aqui para o C, em que a gente já tem agora a separação completa do dermomiótomo, né? Então, a gente tem o esclerótomo ainda mais para dentro, mais internamente. Aí vem o miótomo e mais superficialmente a gente tem o dermátomo, tá? Por quê? Porque quando chega bem aqui e se diferencia total, a gente vê que o esclerótomo, ele cresce em direção às estruturas, né? Bem centralmente, por quê? Porque os ossos, eles têm que envolver todos os sistemas para protegê-los, é uma forma de proteção do organismo. O miótomo, ele vai crescer tanto para cima como para baixo, ou seja, bidirecionalmente. Por quê? Porque nós temos músculos envolvendo todos os nossos sistemas. Então, ele tem que envolver tudo, né? Então, ele cresce para ambas as direções. E o dermátomo, ele vai crescendo para cá, ó, em direção para a região externa, ou seja, para o ectoderma, porque ele quer se unir aqui ao ectoderma, que vai dar origem à epiderme, e ele vai dar origem à derme. Então, vamos formar a pele que reveste todo o organismo, tá? Peraí. Então, aqui é só para vocês visualizarem, ó, esse corte lateral, porque nós temos, né, dois lados, né, de mesoderma paraxial. Então, nós temos um somito de um lado, um somito de outro. Então, inicialmente, esse somito ele vai se diferenciar em duas regiões, tá? Que não está aqui representado, mas a gente tem o esclerótomo e o dermomiótomo. Depois disso, ele desce e vai passar por outra diferenciação, em que o dermomiótomo vai se diferenciar em dermátomo e miótomo, e o esclerótomo ele vai crescendo, se diferenciando cada vez mais internamente. Então, a gente tem aí, ó, já a formação das vértebras, né, que estão envolvendo aqui o tubo neural,
Esse miótomo ele vai crescendo para cima e para baixo para envolver todas as estruturas do tórax e abdômen. E o dermátomo ele vai se expandindo para cá, ó, em direção ao ectodermo, né? Aqui do lado vocês conseguem visualizar o processo de diferenciação total, né, do mesodermo paraxial. Então a gente tem inicialmente o quê? Um mesodermo paraxial, certo? Esse mesodermo paraxial, ele vai inicialmente se diferenciar em somitômero. Esse somitômero, então, a partir do 8º par, né? Ele se diferencia em somito. E o somito, qual é a caracterização dele? Ele vai ter duas regiões, né? Ele vai ter uma região chamada de dermomiótomo e vai ter uma região chamada de esclerótomo. Esse somito com essas duas regiões vai passar ainda por uma terceira diferenciação, tá? Que vai dividir o dermomiótomo em miótomo e dermátomo, certo? E aqui internamente a gente continua tendo o esclerótomo. Então, quando a gente pega aqui a diferenciação, né, do dermátomo, que alguns livros continuam chamando de dermomiótomo, tá? Mas é o que eu estou me referindo ao dermátomo. Então, essa camada superficial que vai formar a derme é o dermátomo. Logo abaixo, nós temos aqui o miótomo, e o miótomo, né, mais superior, que vai crescer para a parte mais superior do tubo neural, é o que a gente chama do epaxial, tá? Ou seja, da região dorsal do indivíduo, vai formar as estruturas da região dorsal do indivíduo, enquanto esse miótomo hipaxial vai formar as estruturas da região ventral do indivíduo, certo? Além disso, também vai dar origem às estruturas dos membros, né, que vão vir depois no processo de desenvolvimento e formação. Então, o epaxial forma os músculos da região dorsal, o hipaxial forma os músculos da região ventral e depois deriva dele a formação dos músculos dos membros. Aqui o esclerótomo vai crescendo em volta, né, das estruturas de todos os sistemas, como a gente tem essa formação inicial dos somitos em volta, né, paralela à formação do tubo neural, as representações normalmente são assim, mas ele vai envolver tudo, né? Todo o processo de formação dos sistemas ele está envolvendo. E aqui vocês conseguem ver aquela subdivisãozinha que alguns livros fazem, que eu falei para vocês, do sindétomo, né? Que o sindétomo é que vai dar origem aos tendões, ligamentos, e vai derivar do esclerótomo, segundo alguns autores, ok? Então, vocês veem todo o processo de diferenciação. Mesodermo paraxial, somitômero, somito em 2 regiões, somito em 3 regiões, tá? Então, nós temos a partir do mesodermo paraxial, formação de osso, formação de músculo e formação de derme, tá? Aqui é só para que vocês possam visualizar, ó, esse processo de formação. A gente tem aqui, né, os tecidos já separados, como está aqui, ó. A gente tem o dermátomo separado, o miótomo separado, o esclerótomo separado. Então, a gente tem aqui o esclerótomo e o miótomo envolvendo o tubo neural. Então, o tubo neural começa a ter as ramificações a partir das cristas neurais para formar os nervos, né? Esses nervos vão passando aqui por essas estruturas. Uhul! Ai! Então, cresceu aqui os nervos, né? Em direção ao esclerótomo e ao miótomo, e eles vão começando a sua consolidação. Aqui, o esclerótomo vai formando a vértebra que vai envolver esse tubo neural, e esse nervo em formação, ele já vai chegando aonde? Aqui, ó, no músculo que vai ser formado, tá? Que é derivado do miótomo. Então, já chegam as terminações nervosas aqui fazendo a comunicação com esses músculos. Ok, pessoal, a parte de embriologia, podemos entrar na fisiologia básica. Foi tranquilo, né? Que bom. Também achei mais fácil isso. Não sei se é porque a gente já está em contato com o assunto, aí vai ficando mais tranquilo, mas eu achei mais facinho a embriologia do sistema muscular. Então, vamos lá, gente.
O sistema muscular, ele é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo, né? Então, existem cerca de 600 músculos, que vai dar aí 40 a 50% do peso corporal. A locomoção do corpo depende da ação coordenada dos ossos, das articulações e dos músculos esqueléticos, sob a regulação de quem? Do sistema nervoso. Foi o que a gente viu, a partezinha somática, né? Os neurônios motores é que comandam a contração dos nossos músculos. Então, o fato da gente andar, correr, nadar, saltar, deglutir, excretar, respirar, fazer o sangue circular, tudo depende aí de músculos, né? Sejam os tipos referentes a cada um, mas tudo vai depender de contração muscular. Então, existem 3 tipos de músculos: o liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. E todos os 3 tipos têm a capacidade de se contrair e encurtar, o que a gente chama de contratilidade, tá? Tornando-se tensos e duros. Em resposta, tem uma bolinha em cima, eu não consegui enxergar. Eles vão se tornando tensos e duros em resposta a um estímulo nervoso. Também podem se distender, que é o que a gente chama agora de elasticidade, né? Que é a capacidade de relaxar, retornando ao seu formato original, né? A sua condição original. Então, especificamente para o terceiro tipo que eu mencionei, que é dos músculos estriados esqueléticos, que é o que a gente está entrando hoje, né? Esse músculo estriado esquelético, ele está relacionado à função locomotora do organismo. Portanto, suas principais funções são gerar força para a locomoção, para a respiração. O diafragma é um músculo esquelético, né? Então, ele quem comanda a nossa respiração. Mas a gente também viu que existem alguns outros músculos, né? Para uma inspiração forçada, uma expiração forçada, como os intercostais. Karen, Oi? só para tu não ter que voltar ao slide, no slide passado que tem o ser humano aí de costa, que tem essa parte amarela de trás das costas dele, tipo, é porque não tem músculo ou o músculo tá por baixo, essa parte amarela? Não, isso aqui é tendão. É isso aqui? É, Pronto, isso aqui é tendão, que é o que faz a inserção ou a origem de músculos, entendeu? Então, a gente tem o que a gente normalmente chama de aponeurose, que é a continuação de uma fibra muscular que ela é mais densa, mais dura e resistente, que é o que faz a inserção e a origem dos músculos, certo? É músculo, o tendão faz parte do músculo, tá? É um dos componentes. Então, continua sendo músculo, só que é uma estrutura mais rígida, mais firme, ok? sim. Então, além disso, né, da respiração, da locomoção, os músculos também têm a função de gerar força para a sustentação corporal. Então, a gente consegue ficar em pé, consegue ficar sentado, graças à contração isométrica que alguns músculos fazem. Também tem a função de gerar calor, né? Então, quando a gente está no frio e a gente se treme, são contrações musculares que tem por toda contração muscular, ela libera calor, certo? Então, esse processo, como ela consome muita energia, ela acaba liberando parte dessa energia na forma de calor. Então, essa tremedeira é justamente a contração dos músculos para liberar uma quantidadezinha de calor e tentar aumentar a nossa temperatura corporal. Então, os músculos esqueléticos, eles são compostos anatomicamente por uma parte carnosa, que é o que a gente chama de ventre, é aquela parte avermelhada do músculo, e é a parte que é de fato ativa, né? O que faz o processo de contração e relaxamento. Mas nós também temos, compondo o músculo esquelético, uma parte esbranquiçada, que é o que a gente chama de tendão, que eu acabei de mencionar, que é a parte passiva e é responsável pela transmissão do movimento. Por que ele é responsável pela transmissão do movimento? Porque é o tendão que se prende às estruturas. Então, ele vai se prender ao osso, ele vai se prender a um ligamento, ele vai se prender a outro músculo, né? Então, quando a parte do ventre, a parte ativa, contrai, acaba puxando esse tendão que não sofre esse processo de contração e elasticidade, é uma estrutura rígida, né? E por não ter essa elasticidade, essa capacidade de contratilidade, ele puxa a estrutura na qual ele está preso. Então, por isso, ele transmite o movimento, certo?
O tendão, ele existe nas extremidades do músculo, onde nós temos sempre um tendão que é fixo na origem e outro tendão que é móvel na inserção, tá? Que é quem de fato puxa os ossos. Então vocês vão ver na aula de anatomia que todos os músculos eles têm uma origem e uma inserção. A origem é a parte do tendão muscular que fica presa, ou seja, ela não vai se mexer. E aí, quando o músculo contrai, ele só vai puxar que parte? A parte móvel. E qual é a parte móvel? É a parte do tendão que fica na inserção. E aí ele vai puxar os ossos, vai fazer o processo do movimento da articulação, tá? Então, o formato dos músculos também, ele pode variar, tá? Nós temos músculos no formato peniforme, que tem a forma de uma pena, né? E esse peniforme, ele tem ainda suas subdivisões, semipeniforme, peniforme, multipeniforme, né? Nós temos os fusiformes, que tem um formato infuso, que é característico, por exemplo, do bíceps, né? Ele é um fusiforme, que tem uma partezinha mais gordinha e vai estreitando nas extremidades. Temos os paralelos, temos os planos, os convergentes, que tem uma inserção larga, convergindo para um único tendão. Temos os circulares, né, que abrem os orifícios, normalmente são os músculos dos esfíncteres, né? Nós temos também os digástricos, que vão ter aí 2 ventres e um tendão, então vai ter, como a gente chama normalmente, 2 cabeças convergindo para o mesmo tendão, né? Portanto, formando o mesmo músculo, que converge para o mesmo tendão, é o mesmo músculo. Então, tem alguns desses formatos diferentes nos músculos, que vocês vão já ver na imagem. E os músculos estriados esqueléticos podem ainda ser classificados quanto à sua ação como agonista. O músculo agonista é aquele que de fato faz o processo de contração. O músculo sinergista, que é quem estabiliza aquele movimento que está sendo realizado. E temos também o músculo antagonista, que é o que relaxa quando esse movimento está sendo realizado. Os músculos, eles realizam um movimento isotônico dinâmico de 2 formas. A gente tem a forma concêntrica, que é quando a gente tem a contração, ou seja, um encurtamento das fibras musculares. Então, a força vai ser maior do que a resistência imposta. E temos também esse movimento isotônico excêntrico, né? Em que a gente distende o músculo. Então, a força é menor do que a resistência. Mas em ambas as situações, seja o movimento concêntrico ou o movimento excêntrico, nós temos movimento acontecendo, tá? Mas a gente também tem outro tipo de característica dos músculos, que é a contração tensionada, ou também chamada de isometria, tá? Que é o que mantém a nossa postura, né? A nossa sustentação. E aí, o que é que a gente observa nessa situação? Que a força vai ser igual à resistência. Se a força é igual à resistência, a gente não tem movimento. É a mesma coisa da gente estar segurando uma sacola, tá? E a gente vem com o braço naquela posição o tempo todo, fazendo aquela contração, aquela isometria estática. Por quê? Porque a minha força está igual à resistência, que é o peso da sacola. Se eu levanto em direção ao meu ombro a sacola, fazendo uma contração do bíceps, eu já estou fazendo o quê? Um movimento concêntrico, estou contraindo o bíceps. Se a sacola está pesada demais, né? Ou seja, a resistência está maior do que a força, eu vou descer esse meu braço para baixo. Por quê? Porque a resistência foi maior do que a força. Mas quando eu tenho uma força maior do que a resistência, eu consigo levantar essa sacola e aí eu faço a contração do músculo. Então, o concêntrico, ele contrai, e para que a gente consiga contrair, a gente precisa ter uma força maior do que a resistência. Se eu colocar em termos de atividade física, o que é essa resistência? É o peso da academia. Eu consigo fazer o movimento se eu conseguir suplantar a resistência, o peso da academia, tá? Já para retornar à posição inicial do movimento, a gente faz, né, um movimento excêntrico, em que a resistência vai ser maior do que a força. Então, é quando na contração do bíceps eu trago ele em direção aqui ao meu ombro, né? Então, eu estou tendo uma força maior do que a resistência. No retorno, né, desse peso para a posição relaxada, para que o músculo relaxe no movimento excêntrico,
a sacola, agora o peso, ele está exercendo uma resistência maior do que a minha força, tá? E na isométrica não tem movimento, não se mexe. Então, a força vai ser igual à resistência. Quando eu fico parada ali segurando esse peso, essa resistência. Então, observem aqui, ó. Primeira coisa, né? A gente observa a caracterização do músculo. O músculo, ele tem duas partes evidentes. O que a gente chama de ventre, que é a parte ativa e avermelhada, que é quem de fato consegue realizar contração e relaxamento. E vocês veem que acima e abaixo do músculo tem uma região esbranquiçada, que é o que a gente chama de tendão, que vai ser a parte passiva, tá? Esse tendão, ele vai ter uma parte que é chamada de origem, tá? E a origem vai ser sempre em cima e a inserção sempre embaixo? Não, pode variar. A origem pode ser embaixo e a inserção em cima, tá? O que vocês têm que saber é que o músculo, ele tem sempre uma origem e uma inserção. Então, a origem é onde o músculo fica fixo, ele não se mexe, tá? E a inserção é onde ele vai realizar o movimento, ou seja, com a contração aqui do bíceps braquial, ele vai puxar o quê? Os ossos, né? Aqui de baixo, o rádio e a una, ele puxa e faz a flexão do cotovelo, tá? Por quê? Porque o tendão que está ligado aos ossos do antebraço é o tendão da inserção, ou seja, ele é móvel. Com a contração, ele puxa o braço para cima e faz o movimento de flexão do cotovelo. Outra coisa que nós vimos, né? Esses músculos, eles têm diversos formatos, tá? Então, nós temos formato circular, dos esfíncteres ou orbicular do olho, tem um formato circular. Nós temos os fusiformes, que são esses como o bíceps, né? Que tem uma parte gordinha e vai afunilando nas extremidades, tá? Temos o músculo plano, que tem as estrias, né, das fibras musculares esqueléticas, assim, bem lineares, paralelas. Temos o convergente ou em leque, tá? Que tem esse formato de leque. Nós temos aqui o quadrado, né, que é a característica do reto do abdômen. Percebam que o reto do abdômen é esse músculo todo aqui, que é conectado por vários tendões. Então, a gente tende a pensar que cada quadradinho desse vai ser um músculo, mas não. O reto é tudo isso aqui que são conectados por tendões, tá? Tendões fixos, ou seja, que não realizam o movimento. Por isso que eles conseguem puxar cada um das estruturas, das fibras musculares que estão conectadas. Temos os músculos peniformes, né? E aí a gente tem semipeniforme, aí tem peniforme aqui no reto femoral. Nós temos o multipeniforme, que é o exemplo do deltoide. Vocês vão ver que o deltoide, na parte de anatomia, ele tem uma região anterior, medial e posterior. Por que que tem essa separação se a gente vê que é um músculo único, né? Porque ele tem essa característica de ser multipeniforme. Então, vocês vão ver que as fibras da região anterior do deltoide, elas crescem em uma direção. Já as fibras da região medial crescem em direção distinta. E as fibras da região posterior crescem em outra direção. Então, os peniformes, sejam multipeniforme, né? O peniforme, o semipeniforme, eles têm essa nomenclatura de peniforme, né? Como sufixo, porque eles têm variações, né? Na direção das fibras. E aí, o que é que a gente já consegue deduzir? Um músculo que possui várias variações no crescimento das fibras deve ser aquele músculo que realiza o máximo possível de funções dentro do organismo. Então, o deltoide, ele tem inúmeras funções, por quê? Porque ele tem fibras em várias direções. Então, ele faz diversos tipos de movimento, abdução, flexão, extensão, certo? Então, ele faz todo tipo de movimento, estabilização, porque ele possui várias fibras crescendo em direções diferentes, ok? Então, além do formato dos músculos, a gente tem também aqui, que eu falei para vocês, os músculos também podem ser classificados como agonista, sinergista e antagonista, né? Normalmente, todo movimento que nós fazemos, a gente vai ter um músculo responsável por, de fato, fazer a contração do movimento, né, que realiza o movimento. Nós temos um músculo que ajuda a estabilizar esse movimento e temos um músculo que relaxa, ou seja, funciona como um antagonista,
Então, temos um músculo que relaxa e funciona como antagonista, né? Quando a gente está contraindo outro músculo. Aí ele vai relaxando, por isso é chamado de antagonista. No exemplo da flexão de cotovelo, né, do bíceps, dependendo da posição que você faz, se você faz a flexão de cotovelo direto, ou se você faz a flexão de cotovelo em rosca, né, você vai ter um músculo sendo o agonista e o outro sinergista. Então, se você faz um músculo normal, né, o movimento direto, então o agonista é o bíceps, enquanto o braquial atua como sinergista. Já se você faz o movimento de flexão do cotovelo em rosca, com a inserção do braquial, ela é na lateral, né, do antebraço, então quem vai ser o agonista vai ser o braquial e o bíceps vai ser o sinergista. Ele ajuda a estabilizar o movimento. Então, todo tipo de movimento vai ter um músculo que vai ser o agonista, o outro o sinergista e outro antagonista. Ah, professor, isso sempre vai acontecer? Não, tem movimentos que acontecem que a gente tem só o agonista e o antagonista, ou outros movimentos em que a gente tem apenas o agonista e o sinergista, ou seja, não tem nenhum músculo atuando no sentido contrário, tá? De relaxamento. Então, na maioria das vezes, a gente tem a ação desses três: o agonista, o sinergista e o antagonista. Mas nós também temos as variações, tá? E por fim, aqui é aquela partezinha que eu mencionei para vocês do movimento concêntrico, excêntrico e o isométrico, né? No movimento concêntrico, o que é que a gente tem acontecendo, né? Deixa eu abrir aqui. Queria mostrar para vocês com a setinha, mas eu não consigo ver. Então, esse de cima é o movimento isométrico. Percebam que não há movimento, que não tem nenhuma setinha representando o movimento, tá? Então, a gente não tem movimento acontecendo, por quê? Porque a força de contração do meu bíceps aqui está sendo igual à resistência ocasionada pelo peso, tá? Então, se força é igual resistência, a gente mantém aí o movimento isométrico, ou seja, movimento não, perdão, a contração isométrica. Se é isométrico, não tem movimento, tá? Já é o que os músculos das costas, né, de sustentação, de postura realizam, uma contração isométrica constante para manter ali a gente naquela posição. Quando a gente vem para os movimentos, aqueles que realizam movimento, né, a gente tem o concêntrico, que é quando a força de contração ela é maior do que a resistência do peso, então percebam que ele consegue puxar o peso, porque a força foi maior do que a resistência do peso. E embaixo a gente vê a partezinha excêntrica, né? Que é quando a gente vai ter já a distensão, o relaxamento do músculo de volta ao seu estado original. Por quê? Que a gente deixa que a resistência do peso seja agora maior do que a força efetuada. Então, a gente desce o peso porque a resistência está sendo maior do que a força. Ok? Então, seguindo. Então, os músculos esqueléticos, eles são provenientes do mesodermo paraxial, como nós acabamos de ver, que dá origem a um tecido muscular composto de células alongadas. Por que é importante as células do tecido muscular serem alongadas, né? Porque é isso que vai permitir o encurtamento. Se fossem células pequenas demais, como é que a gente ia ter um encurtamento que favorecesse a contração muscular, né? Então, essas fibras musculares, elas são alongadas e ainda possuem pouquíssima matriz extracelular. Quando vocês viram lá a histologia, principalmente do tecido conjuntivo, vocês viram que o tecido conjuntivo ele tem por característica ter uma abundância de matriz extracelular, né? Porque, no caso dos tecidos conjuntivos, a matriz extracelular normalmente tem muitas funções, né? Realiza muitas funções. E aqui no tecido muscular, não. Essa matriz extracelular, ela não tem função. Então, existe pouquíssima matriz entre as fibras musculares e a maioria mesmo são essas fibras alongadas do músculo esquelético. Então, as células do sistema músculo-esquelético são chamadas, né, de miócitos ou fibras musculares, devido à sua elevada especificidade, tá?
por essa elevada especificidade, né, a gente tem aí que elas têm características celulares, né, de estruturas celulares diferentes das células normais. Então, por exemplo, seus componentes vão ter aí essas nomenclaturas diferentes. A membrana plasmática da fibra muscular é chamada de sarcolema. As invaginações da membrana vão ser chamadas de túbulos T. O retículo endoplasmático da fibra muscular é chamado de retículo sarcoplasmático, né? Rico em cálcio. O citoplasma vai ser chamado de sarcoplasma, rico em miofilamentos, né? De actina e miosina. Então, ela é chamada por um nome diferente de fibra muscular porque ela tem características estruturais e morfológicas de fato diferentes, tá? Então, as fibras, elas se dispõem em feixes, né, de aspecto estriado, por quê? Porque nós temos aí filamentos de actina e miosina formando esses feixes, então por isso que dá o aspecto estriado, porque nós temos a miosina sendo um filamento proteico mais espesso, enquanto a actina é mais fino, então vai ter essa diferença mesmo de espessura que confere o aspecto estriado. São de contração voluntária e rápida a maioria. Por que eu coloco a maioria? Todos os lugares têm a tendência de dizer que músculo esquelético é de contração exclusivamente voluntária, tá? Mas a gente tem um músculo esquelético que não é de contração voluntária. Ele pode ter uma contração voluntária? Pode, mas o seu funcionamento normal em condições fisiológicas é involuntário. Alguém sabe que músculo é esse? É o diafragma, né? O diafragma, ele tem que contrair e relaxar o tempo todo, involuntariamente, certo? Para manter a nossa respiração, ou seja, manter o organismo vivo. Agora, eu posso controlar voluntariamente o diafragma? Posso. Se eu quiser agora prender a respiração, eu consigo segurar um pouquinho para a atividade do diafragma. Mas quando o meu organismo necessitar do oxigênio, quando ele não suportar mais a condição, ele volta a contrair e relaxar, independente da minha vontade, tá? E eles vão formar aí cerca de 40% do corpo, né? Meu Deus, mas quantos caminhões vão passar nessa rua? Jesus Cristo. Então, normalmente, essas fibras musculares, elas são multinucleadas e são envoltas por um tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo, ele tem o papel de evitar o desgaste, né, das fibras, uma vez que elas estão contraindo e relaxando constantemente, e também cola, né, as fibras umas nas outras, o que estabiliza os movimentos. Então, as fibras são compostas por inúmeros filamentos de actina, que é um filamento proteico mais fino, mais delgado, e miosina, que é o filamento proteico mais espesso, e o conjunto deles é chamado de miofilamentos. E essas proteínas é que são as responsáveis pela capacidade de contração do músculo. Se a gente não tivesse a actina e a miosina, a gente não conseguiria contrair a musculatura. Então, esses miofilamentos, eles possuem várias subunidades funcionais que são chamadas de sarcômeros, tá? Então, vamos lá, a gente tem um músculo, aí esse músculo é subdividido em regiões que a gente vai já ver. Essas regiões vão ainda ser subdivididas nas fibras e dentro das fibras musculares, que é a célula, né, do sistema muscular, nós vamos ter vários miofilamentos formando as miofibrilas. E a gente vê, a fibra é uma célula. A miofibrila é um conjunto de miofilamentos. E esses miofilamentos são formados por actina e miosina. Então, ainda a gente pensa que a célula é a menor unidade funcional, mas não no caso da musculatura esquelética, né? Ainda dentro dos miofilamentos, a gente vai ter uma unidade menor ainda, que é o sarcômero, tá? E esse sarcômero, ele vai ser formado por duas bandas claras de actina, que é o que a gente chama de banda 1, separadas por uma banda escura de miosina, que é o que a gente chama de banda A. Nas bandas de actina tem uma linha Z e na banda A de miosina tem uma linha M. E no centro delas, né, no centro da linha da miosina especificamente, a gente tem uma banda chamada de H, que só é visível quando esse sarcômero está relaxado, ou seja, quando não houve deslizamento das fibras de actina sobre as fibras de miosina.
Então, vamos aqui ver as figuras que vão exemplificar aí tudo isso que eu falei. Aqui a gente tem a estrutura de uma fibra esquelética, tá? E aí vocês percebem as características distintas dessa fibra esquelética. A gente tem na parte externa, a membrana é chamada de sarcolema. Nós temos algumas invaginações nessa membrana, que é isso que está em amarelo, né? E essas invaginações na fibra muscular são chamadas de túbulos T, que tem uma grande importância na recepção do sinal motor dos neurônios. Essa partezinha azul que está cobrindo aí as miofibrilas é o retículo endoplasmático, que na fibra a gente chama de retículo sarcoplasmático. E a partezinha, né, que é o citoplasma da fibra muscular, é chamada de sarcoplasma, tá? Então, percebam que formando uma fibra, isso aqui tudo é uma fibra, tá? Formando uma fibra muscular, nós temos dentro dele várias miofibrilas, que é essa que está em destaque aí. Essas miofibrilas são formadas por miofilamentos de actina e miosina. Então, se eu passar para essa figura aqui do lado, ó, a mesma coisa, a gente tem as miofibrilas formando uma fibra muscular, e dentro dessas miofibrilas a gente tem os filamentos de actina, ó, mais fininho, delgado, e de miosina, mais espesso. A gente tem dentro dessas miofibrilas estruturas funcionais menores ainda, que é o que a gente chama de sarcômero. Os sarcômeros são formados por duas bandas de actina, filamentos de actina, que estão aqui aderidos, presos, fixos ao que a gente chama de linha Z, tá? E tem uma banda chamada de banda A, que é formada pelos filamentos de miosina mais espessos, são esses rosa escuro, tá? Então, o conjunto de duas bandas de actina com uma de miosina é o que forma a menor unidade funcional da fibra muscular, que é o sarcômero. Então, essa banda A, a gente consegue visualizar aqui a banda M, que é essa parte que fica entre os filamentos de miosina, e essa linha preta central é o que a gente chama de banda H. E a gente só consegue visualizar quando o sarcômero está assim, ó, relaxado. A gente não teve o deslizamento dos filamentos de actina pelos filamentos de miosina. Então, a gente consegue visualizar essa banda H, tá? Então, observem aqui, ó, embaixo, né? Filamento de miosina e de actina. Percebam que essa actina, ela é bem fina e recoberta por duas proteínas, tá? Que formam essa estrutura filamentosa aqui, ó. Esse fio que vocês estão vendo, envolvendo o filamento de actina, é formado por duas proteínas chamadas de troponina e tropomiosina. Quem de fato envolve a actina é a tropomiosina, e a troponina é uma estrutura mais circular que fica ligado à tropomiosina, fazendo com que ela fique presa e helicoidal aqui a actina. E a miosina vai ser mais espessa porque ela tem aí esses prolongamentos, né, essas cabeças, como se fossem cabeças, que é o que interage com a actina, que deixa ela ser mais espessa. Então, a estrutura funcional do sarcômero é assim. Se a gente vier para a parte da microscopia, né? Então, a gente consegue visualizar aqui, ó, uma banda de actina, outra banda de actina, aderidas ao que a gente chama de linha Z, né? Ela fica fixa nessa região aqui da linha Z. Adentro das bandas de actina, a gente vê uma parte mais escura, que se refere, né, aos filamentos de miosina. E esses filamentos de miosina, eles formam o que a gente chama de banda A. Entre os dois filamentos, os dois grupos de filamentos de miosina, a gente vê a banda, a linha M, né, que é essa parte mais clarinha que está no centro. Ou seja, esse sarcômero aqui, ele está, né, no processo de contração iniciando. Se ele relaxar, o que é que a gente vai visualizar no centro dessa banda M, dessa linha M? A gente vai visualizar a banda H, tá? Que é como só uma linha mesmo aqui, central, como se delimitasse a linha M e as linhas Z, delimitam a unidade funcional do sarcômero, tá? Então, quando ele relaxa, a gente consegue visualizar essa banda Z.
Então, tenham em mente que o sarcômero ele é formado por duas bandas de actina e de miosina centralmente, tá? É a menor unidade contrátil. Então, vamos lá, seguindo. Então, o que a gente viu foi que um conjunto de miofibrilas, e essas miofibrilas são formadas por quê? Por vários sarcômeros, ou seja, vários miofilamentos de actina e miosina. Então, o conjunto dessas miofibrilas forma uma fibra muscular. Essa fibra é envolta por um tecido conjuntivo, que é o chamado endomísio, tá? O conjunto de cerca de 10 a 100 fibras musculares formam o que a gente chama de fascículo, e esse também vai ser envolto por um tecido conjuntivo, né? Que vai ser agora o chamado epinísio. Oi? Então, no PBL que a gente estava falando, falando assim, ó, tipo, a fibra que é a célula, aí é envolta por esse tecido conjuntivo, então não tem, tipo, como é que fala? Não é um sincício, então não tem, tipo, junção comunicante, que nem o liso e o cardíaco. Não, não é característico do tecido muscular, junções comunicantes, né? Toda aquela característica do tecido epitelial, né? De M-desmossomos, essas conexões, não tem não no tecido muscular. Que eles têm que ficar bem aderidos mesmo. Por exemplo, cada fibra não é recoberta pelo endomísio, né? Esse endomísio, ele já faz uma cola com a fibra que está em volta, entendeu? Então, vai se colando as fibras justamente para conseguir estabilizar o movimento, fazer um movimento mais, vamos dizer assim, mais equilibrado, mais certinho, né? Então, não tem essas junções, essas comunicações, não. Os túbulos que, Karine, não seriam considerados algum tipo não de junção? O quê? Fala de novo, que eu não ouvi. Da própria fibra. É uma invaginação do sarcolema da própria fibra, entendeu? Mas assim, não daria essa estrutura de sincício não dos outros? É uma dúvida mesmo. Porque o túbulo T não é uma forma de agilizar, não é? O processo de É ele quem vai despolarização e receber o tudo. sinal do neurônio motor, pelos neurotransmissores. Mas cada fibra muscular, né, ela tem os túbulos T que vão receber o sinal do neurônio motor. Tá entendendo? Então, ela vai ser bem alongada. Então, o neurônio é que vai ter todas as ramificações, né, as terminações de axônios para alcançar as fibras musculares. Entendeu? Então, vai perpetuando esse sinal motor para que o músculo consiga contrair. O que acontece? Pode ter uma comunicação, não dos túbulos T, né? Mas de repassar o cálcio, né? Entre as fibras para que o sinal de contração ele seja perpetuado. Para aquelas fibras que não estejam em contato direto com o neurônio motor, ou mais do que isso, né? Não que não esteja em contato direto, mas que não tenha um contato abundante. Então, ela demoraria mais a realizar o processo de contração. Então, aí ela recebe esses íons cálcio a partir da liberação através dos túbulos T. Mas não é como se fosse, é só no sentido da comunicação, da contração. Mas não, por exemplo, no caso do tecido epitelial, né, dessas junções comunicantes e tudo mais, elas funcionam para aderir uma célula à outra, que é justamente para diminuir o espaço do tecido epitelial, né, formar aquela parte bem pavimentosa para que nada possa ultrapassar, e elas também trocam todo tipo de substâncias, né, trocam proteínas e tudo mais. A função desses túbulos T não é fazer essa comunicação intercelular, interfibra, né? A função deles é perpetuar a contração. Então, o que eles fazem de comunicação não é qualquer tipo de proteína, qualquer molécula que possa ser transmitida, é apenas o cálcio para que o processo de contração ele seja perpetuado, entendeu? Então, é um conceito diferente das junções comunicantes e de adesão que existe no tecido epitelial. A gente pode dizer que eles podem se comunicar, sim, mas a gente não pode enquadrar, classificar eles como junções comunicantes, tá entendendo? Só como se tivesse a mesma função, só que voltada apenas para a contração, porque é apenas o cálcio, não vai nenhuma outra molécula. Deu para entender? Professora, Oi. Só complementando, porque foi na nossa discussão do PBL, realmente surgiu essa discussão, porque
deve ser por causa de uma característica do músculo liso, que ele pode ser unitário ou multiunitário, né? No caso dele ser unitário, por exemplo, no intestino delgado, aí vai ter junção comunicante para justamente dar aquele movimento coordenado ali do trato intestinal, né? E já no multiunitário, aí, as células dos miócitos, elas não vão ter essa comunicação. Eu acho que foi por isso que a gente, a Joana e o Matheus trouxe, porque realmente a gente falou dessa maneira lá no PBL. Mas no PBL a gente, eu não sei se tu lembra, Josmar, a gente falou também que o músculo estriado esquelético também tinha essa questão das junções, mas agora Karine tá dizendo que não. Tipo, a gente achou que tinha essa estrutura de cincício também, até pelo que a gente estudou do cardíaco que tinha, a gente associou que o esquelético podia ter. Mas aí a O gente só foi cardíaco. jogando. A gente foi só jogando. Eita, Maria Helena me achou. Uhum, uhum, uhum. Que recebe do neurônio. Pois é, é o que eu disse no começo, né? O sinal ele vai vir do neurônio. Agora, se acontece a comunicação, né, de algum cálcio que seja liberado para manter a contração toda igualzinha, né, toda acontecendo ao mesmo tempo, aí eu não tenho certeza, né, se os túbulos T liberam esse cálcio para outras fibras musculares, aquelas que não tenham tantas terminações nervosas chegando até elas. Não tenho essa certeza, mas eu deduzi que pode ser que aconteça. Mas aí, Gustavo disse, ó, não acontece essa transferência, não. É, da membrana. Sim. Aí perpetua o sinal, né? Pois é. Então, gente, aí, pelo que eu tinha visto, não tinha essa comunicação mesmo, né? Mas eu realmente não posso dizer com 100% de certeza, mas o Gustavo aí, ele sabe. Tá dizendo é porque ele leu bem direitinho, viu? Então pode acreditar nele. Então não tem essa comunicação, o sinal é mesmo do neurônio motor. Então, ó, essa fibra muscular, ela é envolta por um tecido conjuntivo que funciona como uma cola, né? De uma a outra fibra. Aí o conjunto de cerca de 10 a 100, para vocês verem como varia, né? Eu posso ter 10 fibras formando um fascículo ou posso ter 100 fibras formando um fascículo muscular, que também vai ser envolto pelo tecido conjuntivo perimísio, também com o intuito de colar, né? Para estabilizar o movimento, para proteger esses fascículos, e o conjunto dos fascículos é que vai formar o músculo em si, tá? Que também vai ser envolto por uma membrana conjuntiva, que é o que a gente chama de epimísio, também para proteger e estabilizar o movimento. Então, aqui na imagem dá para ver, né? Não consigo mostrar para vocês direitinho, porque eu não estou vendo essa parte,
mas é a miofibrila formada pelos filamentos de actina e miosina, ou seja, com as unidades funcionais dos sarcômeros, que vão formar aqui a fibra muscular. Essa fibra muscular é envolta pelo endomísio. Aí o conjunto de 10 a 100 fibras musculares vão formar o fascículo. Esse fascículo vai ser envolto pelo perimísio. E o conjunto de vários fascículos é que vai formar o músculo em si, que também é envolto pelo epimísio, tá? Então, como é que a gente tem aí a perpetuação do sinal da contração muscular, né? Então, a gente tem, primeiro, a recepção do sinal de contração proveniente do neurônio motor, né? Na junção neuromuscular, que é o que se chama, que é o local onde a gente tem, vamos colocar assim, a sinapse neuromotora, tá? Então, lá, o neurônio motor vai liberar acetilcolina em contato com a fibra muscular. Os túbulos T vão receber, vão interagir com essa acetilcolina, e aí eles perpetuam um sinal ao retículo sarcoplasmático, gerando uma despolarização desse retículo sarcoplasmático, que libera o cálcio no sarcoplasma. Esse cálcio é quem vai se ligar à troponina. Lembram que o filamento de actina, que a gente viu na figura anterior, ele era recoberto por duas proteínas, que era a troponina e a tropomiosina. Então, esse cálcio ele é essencial para a contração muscular, porque vai ser ele quem vai se ligar à troponina e fazer com que a tropomiosina libere o filamento de actina. Para quê? Para que ele possa interagir com a miosina, ou seja, para que eles deslizem uns sobre os outros, né? Então, quem vai catalisar? Então, a gente tem a liberação da actina, e aí o filamento de miosina, ele tem na cabeça dele um ATP ligado. Para que a contração aconteça, esse ATP ele precisa ser hidrolisado, tá? Por quê? Porque vai ser a quebra desse ATP que vai liberar a energia para que cause uma mudança conformacional na mudança na cabeça desse filamento de miosina. Então, o íon magnésio que existe ligado ao filamento de miosina, ele que vai catalisar a hidrólise desse ATP, né? E aí, essa miosina com o ATP hidrolisado vai se ligar à actina. Então, percebam, houve a hidrólise do ATP, o ATP é hidrolisado a quê? A ADP mais fosfato, né? Então, a miosina muda a conformação para que ela possa interagir com a actina. Então, ela interage com a actina ligada a quem? Está lá a actina, miosina, e a miosina está ligada a ADP e fosfato. Depois que elas se ligam, esse ADP e esse fosfato saem, mudando a miosina, né, que arrasta a actina. Então, quando o ADP e o fosfato saem, causa uma mudança conformacional na miosina que consegue puxar o filamento de actina. Por isso, realizando o processo de deslizamento, que a gente fala, portanto, a contração, certo? E aí, para que retorne ao estado normal, né, ao de relaxamento, para que a contração continue acontecendo, outro ATP vem, se liga à miosina, fazendo com que ela se solte da actina, tá? Então, quando o ATP se liga à miosina, muda a conformação dela e ela se solta da actina, tá? Se ainda tiver cálcio, né, dentro da fibra muscular, ou seja, o sinal de contração muscular ainda está sendo gerado, vai acontecer a mesma coisa de novo. Esse ATP ele vai ser hidrolisado pelo magnésio em ADP mais PI, e aí nesse formato, miosina ligada a ADP mais PI, ela pode se ligar à actina. Quando ela se liga à actina, esse ADP mais fosfato sai. Quando eles saem, mudam a conformação da miosina e ela arrasta a actina. E assim a contração e o relaxamento vai acontecendo. Mas o que é que a gente percebe nesse processo? Que a gente precisa de muitas moléculas de ATP, né? De muita energia. Então, o ATP ele vai hidrolisando até retornar à forma basal, né? E quando a contração não é mais necessária, ou seja, quando a gente não tem mais cálcio livre ali no sarcoplasma da fibra muscular, o ATP ele não vai ser hidrolisado, porque o que favorece a ligação da miosina com a actina é a presença
do ADP mais PI, tá? Antes de se ligar à actina, ela precisa que esse ATP ligado a ela seja hidrolisado, porque ela não consegue se ligar à actina se ele não estiver hidrolisado. Então, se não tem mais o sinal de contração muscular, se eu não preciso mais contrair esse músculo, o ATP que se ligou à cabeça da miosina, ele não vai ser hidrolisado. Se ele não é hidrolisado, não tem condição favorável para a interação entre a miosina e a actina, tá? E aí o cálcio, ele vai, né, sair da troponina também. Quando ele sai da troponina, a tropomiosina recobre novamente a actina, também deixando ela não disponível para interagir com a miosina. Então, aqui, né, basicamente, a gente tem acontecendo o quê? Chegou o neurônio motor aqui na fibra muscular, liberou a acetilcolina para que aquele músculo contraia. Então, a fibra recebeu a acetilcolina nos túbulos T, ele propaga a informação dessa acetilcolina para o retículo sarcoplasmático, causando uma despolarização do retículo sarcoplasmático, que faz com que ele libere no sarcoplasma cálcio. O cálcio faz o quê? Ele vem aqui, se liga à troponina, e essa troponina, se ligando ao cálcio, ela muda de conformação e faz com que a tropomiosina, que é esse filamento, deixe a actina visível, exposta, tá? Então, a partir do momento que a actina está exposta, o processo de contração pode acontecer. A miosina, ela possui, né, na sua cabeça aqui, um ATP, e ela também possui um íon magnésio. Esse íon magnésio, ele favorece a hidrólise desse ATP em ADP mais PI. Então, percebam que eu só vou ter a interação da miosina com a actina se na cabeça dela tiver ADP mais PI, tá? Se tiver o ATP, elas não interagem. Por mais que a tropomiosina não esteja em cima, elas não vão interagir se não tiver no formato ADP mais PI. Então, beleza. ADP mais PI conseguiu interagir. Esse ADP mais PI sai. Quando ele sai, ele causa essa mudança conformacional na cabeça da miosina. E quando ela muda para trás, ela se dobra, ela puxa o filamento de actina. Então, quando puxa o filamento de actina, faz o processo de deslizamento uma sobre a outra, ou seja, o processo de contração. Como é que vai voltar agora a condição de relaxamento? Vem outra molécula de ATP, né? Por isso que a contração muscular ela exige tanta energia. Vem outra molécula de ATP e se liga à cabeça da miosina. Quando ela se liga à cabeça da miosina, ela desfavorece a interação da miosina com a actina, certo? Então, esse ATP, ele é hidrolisado pelo magnésio em ADP mais PI, e quando ele é hidrolisado, ele pode finalmente interagir novamente com a actina para que o processo de contração continue. E isso só vai acontecer enquanto nós tivermos cálcio no sarcoplasma da fibra muscular. E esse cálcio ele é liberado por quem? Pela presença aí, né, do sinal motor. Quando a gente não tiver mais sinal motor, o cálcio ele vai sofrer um influxo para o retículo sarcoplasmático. Não tenho mais cálcio, então quando chega aqui na parte do ATP, que se liga à cabeça de miosina para se separar do filamento de actina, o magnésio ele não vai mais induzir a hidrólise desse ATP. Ele vai permanecer aqui ligado ao ATP, portanto, o estado de relaxamento se mantém, tá? Então, gente, deixa eu só ligar aqui o carregador, que ele, quando ele começa a descarregar, é voado. Vocês querem dar uma parada ou a gente vai direto? Como é? Vai direto por mim. Vai direto, né? Online, né? Mais tranquilo, né? Pronto, pois então vamos lá. Eu acho que nem tem mais. Não tem mais muita coisa, não, né? Tem não. Olha, só tem 3 slides. Pronto, ótimo.
Então, fica evidente, né, que para o músculo entrar em e manter a sua atividade de contração, ele necessita de energia metabólica, ou seja, de ATP. Então, as fontes desse ATP variam, uma vez que a disponibilidade de ATP livre na fibra muscular é pequena. Portanto, a gente precisa de uma fonte adicional de energia, como a fosfocreatina ou fosfato de creatina, tá? Então, o fosfato de creatina transfere seu grupo fosfórico para o difosfato de adenosina e restaura rapidamente os níveis de ATP. No processo de contração, a gente não tem sendo liberada, a partir do momento que a miosina interage com a actina, não é liberado o ADP mais fosfato, né? Que aí ela muda a conformação e faz a contração. Esse ADP, ele é fosforilado a formar o ATP pela fosfocreatina, certo? Que existe aí na fibra muscular. Então, mas como a fonte, né, dessas fosfocreatina, ela é muito limitada, ela não é extensa, né? No exercício muscular prolongado, o ATP passa a ser obtido pela oxidação completa de carboidratos e de ácidos graxos, né, que é a respiração celular. Então, a fonte de carboidrato muscular é armazenada na forma do glicogênio e contribui com cerca de 100 vezes mais do que a fonte de fosfato de creatina. Então, conforme as propriedades mecânicas das fibras musculares, será utilizado o metabolismo aeróbico ou anaeróbico, né? Porque se a fibra está contraindo muito rapidamente, ela vai demandar mais oxigênio. Mas ninguém sabe se a circulação sanguínea no local para levar esse oxigênio está eficaz, está eficiente, né? Então, conforme essa disponibilidade de oxigênio vai ser o metabolismo aeróbico ou anaeróbico, e todos esses processos, é importante a gente ter em mente que eles estão acontecendo simultaneamente. Não é esgotei o ATP da célula, depois eu esgotei a fosfocreatina, depois eu esgotei o glicogênio, depois eu esgotei a gordura, depois eu comecei o processo de degradação por respiração anaeróbica. Não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, mas ocorre predominância do fornecimento de ATP nessa ordem. Então, a gente tem aí a disponibilização do ATP do sarcoplasma, depois pela fosfocreatina, depois pelo glicogênio, tanto aeróbico como depois anaeróbico, e depois os ácidos graxos também, aeróbico e anaeróbico, tá? Então, essa tabelinha, ela mostra justamente isso. A gente tem uma concentração baixa, né, de milimolar de ATP, então ele vai fornecer a energia suficiente para a contração do músculo por cerca aí de 2 a 4 segundos, né, então é muito pouco, e aí a gente começa a ter esse ATP sendo fornecido pelo fosfato da fosfocreatina, e aí ele consegue manter essa contração por cerca de 10 a 17 segundos, né? Então também é muito baixo, né? E depois, o restante da energia obtida para manter essa contração muscular vai vir aí da quebra do carboidrato e da gordura, né? Então vai manter essa fonte energética por bastante tempo. Ah, professora, por que que as pessoas... Opa, por que que as pessoas tomam a creatina, né? Nas fibras musculares, tá? A gente tem uma enzima quinase, né? A creatina quinase, que faz esse papel de converter a creatina em fosfocreatina, tá? Então, a pessoa toma creatina para ela aumentar a disponibilidade de fosfocreatina, tá? Porque a mobilização do fosfato que vai formar o ATP a partir da fosfocreatina, ela é muito mais rápida, tá? Por quê? Porque se eu for quebrar um glicogênio, eu tenho que quebrar ele em glicose. Depois de quebrar a glicose, eu tenho que fazer ela passar pela glicólise, pelo ciclo do ácido cítrico, pela cadeia transportadora de elétrons, para que eu tenha o fornecimento dessa energia. A quebra dos ácidos graxos, então, nem se fala, né? Demora mais ainda. Então, como essas fontes aqui, elas têm que passar por um processo mais longo, você aumenta a eficiência quando você tem a fonte vindo aí da fosfocreatina. Então, as pessoas tomam o suplemento de creatina para quando chegar lá no músculo, ele tem a enzima creatina quinase, ele vai gerar uma quantidade maior de ATP que vai durar por mais tempo do que as outras formas de disponibilização de energia, tá?
Então, seguindo, né? Algumas outras, né, curiosidades, só para a gente concluir. Agora, uma coisa interessante, né, aqui dessa parte aqui, que eu estava vendo uma aula de um professor de educação física, que apesar de tudo gerar o crescimento, né, as pessoas que tomam suplemento de creatina, elas geram um crescimento mais a nível como se fosse de edema, de inchaço. Por quê? Porque esse excesso de creatina ele vai sendo acumulado no sarcoplasma, ou no retículo sarcoplasmático. E aí, o que é que acontece? Vai puxando água, né, para manter a homeostase. Então, a pessoa, de fato, cresce, né? Ela tem um aumento ali do músculo, mas não é porque aumentou os filamentos proteicos de actina e miosina, né? E sim porque aumentou a quantidade de líquido que foi absorvido naquele retículo sarcoplasmático. Porque ela fica lá, o excesso dela fica preso no retículo sarcoplasmático. Então, quando você vai analisar as fibras musculares de pessoas que suplementam com creatina e pessoas que suplementam com, né, com carboidratos, uma dextrana e também com a própria proteína, né, o whey protein, as fibras desses que suplementam com carboidrato e proteína, elas são mais ricas em filamentos de actina e miosina, portanto, eles têm mais força de contração do que as fibras daqueles que suplementam com creatina. Então, é por isso que a gente, quando chega na academia e vê aquele cara gigantesco, enorme, aí ele tá pegando ali no supino 20 quilos de cada lado. Aí chega o cara bem magrinho, né? E você vai ver, ele coloca 30 quilos de cada lado. Por quê? Porque as fibras dele, elas estão mais densas proteicamente do que as fibras do cara bem grandão, que está mais com inchaço do retículo sarcoplasmático, tá entendendo? Então, tem essa diferença também na suplementação. Funciona? É óbvio que funciona. Se eu tenho uma fibra muscular e eu estou inchando o retículo sarcoplasmático dela, ela vai inchar, ela vai crescer. Então, a pessoa fica maior, de fato. Mas é um crescimento sarcoplasmático, enquanto o crescimento de quem usa suplementação proteica, né? Ou faz mesmo a hipertrofia normal, sem o uso de suplementação, é um crescimento mesmo de fibra, de filamento de actina e miosina, tá? Então, seguindo, né? Então, a gente tem uma características curiosas, né, do sistema muscular, como, por exemplo, o rigor mortis, né? Que é quando a gente pega ali o cadáver e ele está numa posição e não tem quem faça retornar, né? Se ele está com a mão fechada, se ele está com o braço levantado, permanece daquele jeito, e isso é devido ao rigor mortis. Então, se a pessoa estava fazendo determinado movimento e veio, né, a falecer, o que é que vai acontecer? Se morreu, não tem mais disponibilidade de oxigênio, né? Se a gente não tem disponibilidade de oxigênio, então a gente não vai ter uma produção de ATP elevada, que a gente viu que quem mantém por mais tempo a contração e o relaxamento, né? Porque o ATP ele é necessário só para contrair? Não, ele é necessário justamente para tirar a miosina da ligação com a actina, ou seja, para retornar ao relaxamento. Então, se não tem mais o ATP, que é o oxigênio, a respiração aeróbica, que mantém a maior quantidade, né? Então, a gente vai ter aí que a miosina fica ligada à actina, ou seja, a gente não tem o relaxamento da musculatura, e aí ela se mantém contraída naquela forma. Então, se vai começar a gente a conseguir desfazer aquela tensão muscular, aquela contração, quando iniciar a deterioração do organismo, né? Então, começa a ter a deterioração, aí você consegue retornar a pessoa para uma forma, vamos dizer assim, normal, né? Mas até que isso aconteça, a gente tem aí o rigor mortis, tá? A gente também tem aí que as fibras musculares, elas podem ser diferenciadas segundo sua força, resistência e contração, tá? Então, a gente tem fibras brancas, né, que não contêm mioglobina e elas são mais fortes e menos resistentes, gerando uma contração rápida e descontínua, tá? Então, essas fibras musculares brancas, elas têm uma quantidade de mitocôndrias, né, muito pequena.
Então, por isso que elas são esbranquiçadas, que elas têm essa quantidade de mitocôndria e também não tem a presença dessa proteína mioglobina, que é como se fosse a hemoglobina das hemácias, né? Ela tem a função de carregar o oxigênio eficientemente dentro da fibra muscular. Então, como ela não tem essas proteínas e tem pouquíssimas mitocôndrias, a gente já pode deduzir que ela realiza um metabolismo mais lento. Ela não tem uma disponibilidade de energia tão grande. Então, essas fibras que são trabalhadas nessas fibras brancas, elas vão ter uma mais força, mas elas não vão durar muito tempo, porque ela não tem disponibilidade de energia. Ao contrário do segundo tipo de fibra muscular, que são as fibras vermelhas, né? Que já são ricas em mioglobina, então elas vão ter um transporte de oxigênio mais eficiente e também possuem uma concentração bem maior de mitocôndrias. Então, se elas têm mioglobina para transportar oxigênio, têm uma concentração elevada de mitocôndrias, então elas vão conseguir ter uma quantidade maior de energia proveniente do metabolismo aeróbico. Então, vão ter muito ATP disponível. Por isso, elas são fibras mais resistentes e menos fortes, né? Então, é a resistência maior do que a força, porque elas geram uma contração lenta, mas contínua. Contínua por quê? Porque está sempre sendo gerado energia. Enquanto na fibra branca se consome todo o ATP que tem ali de início, naqueles segundos iniciais, e logo depois não vai ter mais aí a disponibilização de energia a partir da respiração aeróbica de forma eficiente, né? Vai ser bem basal, bem baixa, então acaba gerando uma contração lenta desse consumo inicial de toda a energia que tinha. Já nas fibras vermelhas, não, vai sendo fornecida a energia aos poucos, então a gente consegue ter uma resistência maior em determinada atividade, que a gente vai já ver na imagem, tá? Outra curiosidade, nós temos pessoas que conseguem ativar uma quantidade maior de fibras, né? Consequentemente, elas vão ter mais força. Foi o que eu acabei de falar lá também na situação do crescimento sarcoplasmático do retículo, né? E do crescimento, de fato, da fibra proteica, dos filamentos de actina e miosina que estão se intensificando. Então, existem pessoas que, quando estão contraindo o músculo, elas conseguem ativar a contração de várias fibras. O que foi que a gente viu? O músculo é formado por vários fascículos e esses fascículos são formados por várias fibras. Existem pessoas que estão fazendo o exercício ali e na contração de determinado músculo, vamos dizer que ele tenha 100 fibras, ela ativa 20 fibras, a pessoa na hora que faz a contração desse músculo. Enquanto tem outras pessoas que no músculo dela tem 100 fibras e na hora que ela vai fazer o exercício, ela consegue contrair as 100 fibras, tá? Então, é a mesma coisa que a gente falou lá daquelas pessoas que um cara muito grande, muito forte, mas ele faz o supino com 20 de cada lado. E o outro cara, bem magrinho, faz com 30 de cada lado, mesmo tendo o braço bem fininho. Por quê? Porque ele consegue ativar mais fibras musculares. E a força de contração, ela tá nas fibras, tá? Então, quando a pessoa ativa 20 e a outra ativa 100, ela consegue ter mais força do que o outro. E isso é bem comum, óbvio, a gente visualiza nessas situações de academia, mas também é bem comum nas situações de vida ou morte, né? Que a gente vê aquela pessoa conseguiu levantar um carro e assim, a gente fica impressionado como isso acontece, né? Porque na hora do momento, né, da situação extrema, há uma liberação muito grande de adrenalina e aí ativa, né? Aí, indiretamente os neurônios motores que vão ativar todas as fibras musculares e aí ativando todas as fibras eu tenho mais força, né? Se eu tenho mais força eu consigo realizar essas coisas. A mesma coisa da hipnose, né? Quando a gente vê aquelas coisinhas de hipnose que a pessoa bota o braço da pessoa dura aqui e vai e se senta em cima e a pessoa consegue segurar. Por quê? A pessoa se pendura, né? E ela consegue segurar. Porque na hipnose você também tem essa capacidade de induzir, né, o estímulo motor de todas as fibras musculares. Então, aí hipnotizou a pessoa, ela está ativando 100% das suas fibras e ela consegue ter essa força maior, tá? E a última curiosidade é o crescimento das fibras musculares, né, consequentemente do músculo, ocorre através de microlesões nos miofilamentos, é a característica da hipertrofia, né? Como é que a gente realiza, professora, a hipertrofia muscular?
Então, a gente precisa causar microlesões nos miofilamentos, né, de actina e miosina. Porque o tecido muscular esquelético, ele não tem uma capacidade de regeneração elevada. Existem algumas poucas células chamadas de células satélite, né, que raramente vão aí repor no caso do rompimento, da lesão de uma fibra completa, né, uma fibra muscular completa. Então, na realidade, o que essas células satélites fazem em abundância é regenerar os miofilamentos lesados. Então, o que é que a gente consegue deduzir? Que o treino de hipertrofia, ele é feito com base em exercícios que causam microlesões nos miofilamentos. Porque aí a gente estimula as células satélites a regenerarem esses miofilamentos, ou seja, sintetizando mais miofilamentos, fazendo com que haja o crescimento da fibra. Porque essa fibra muscular, ela está agora cheia de miofilamentos, muito mais do que ela tinha antes. Agora, se o nível da lesão causado não for nos miofilamentos e for na fibra em si, né, na célula do tecido muscular, aí a gente não vai ter hipertrofia, e sim uma lesão no músculo e perder essa fibra. E raríssimas vezes, se a gente tem a perda de uma fibra muscular por uma lesão, né, direta na fibra, a gente vai ter a regeneração dessa fibra. Então, é por isso que o exercício ele tem que ser acompanhado por um profissional. Ah, é frescura? Não, não é frescura, tá? É porque, de fato, se você acabar causando uma lesão muito intensa nessas fibras, você vai acarretar aí na perda de fibras musculares e aí perde no crescimento desse músculo. Então, você tem que fazer Professora, ações nos miofilamentos. Oi? e por que quando a pessoa para de malhar, tipo assim, perde tão rapidamente também? Por que acontece esse fenômeno? Por que ela perde a musculatura, né? Se fica, no instante emagrece, no instante murcha. Vai perdendo os músculos tudinho, né? É interessante, porque começa mesmo a degradação, porque se você não está usando, não tem por que a gente manter aquela estrutura que tem gasto energético metabólico dentro da célula, né? Então, uma fibra maior, ela depende de mais energia para transportar internamente na célula estruturas. Então, vai havendo mesmo a degradação. Se você não usa, é a mesma coisa de quem passa, né? As pessoas que já estão mais idosas ou que tem alguma doença que fazem que fiquem deitadas. Quando você vai vendo a pessoa depois de um ano, que você olha, meu Deus, é outra pessoa, porque a pessoa já ficou só pele e osso. Por quê? Porque vai degradando. Se não tem uso, por isso que é recomendado o quê? A fisioterapia, né? Para manter sempre aquela fibra sendo estimulada. Se você não estimula, vai haver a degradação desses miofilamentos, até mesmo das fibras, dependendo da condição da pessoa, vai haver a degradação desses miofilamentos, aí a gente vai perdendo. Agora, algo muito interessante, né? Que o tecido muscular, o sistema muscular esquelético como um todo, ele tem memória, né? Muscular. Então, quando nós temos aí, inicia novamente, vou voltar para a academia. Aí vou começar de novo. O ganho de uma pessoa, obviamente, né, que fez exercício por muito tempo e tudo mais, e aí deu uma parada por algum motivo, quando ela retorna, o ganho dela é mais rápido, porque as fibras musculares dela têm como se fosse a memória, né, muscular, e aí as células satélites já sabem que elas precisam produzir, né, regenerar miofilamentos em uma intensidade muito maior. Opa, ele está começando de novo e eu sei que ele pega pesado aqui, então eu preciso regenerar uma quantidade de miofilamentos muito maior para já dar aí o up para que ele consiga realizar essas atividades. Então, tem essa questão da degradação pelo desuso, né? E tem também a questão da memória muscular, de a regeneração dos miofilamentos pela célula satélite ser muito maior quando você retorna, né? Mas isso não é aquele retorno de passar um mês indo e um mês sair, não. Um mês indo, um mês sair, não. É para quem tem, né, uma constância e aí para por determinada razão e aí quando volta com essa memória muscular. Então, aqui é só para vocês verem, né, a representação disso. Então, a gente tem aqui esse processo de regeneração dos miofilamentos. Então, a gente tem aqui uma fibra muscular, né? E aí, no processo de hipertrofia, a gente tem que causar microlesões nesses miofilamentos e não na fibra em si. Então, as células satélites que existem aqui associadas às fibras musculares, né? Elas vão, através, obviamente, de vários fatores que são secretados por essas, que são induzidos
por essas microlesões, eles vão induzir essas células satélites a se proliferarem, tá? Essas células satélites, elas se proliferam e aí vão se diferenciar nessas estruturas aqui que formam miofilamentos de actina e miosina, regenerando, né, a miofibrila, composta por vários miofilamentos de actina e miosina. Só que nesse processo de regeneração, como, houve uma lesão. Então, eu vou me regenerar num miofilamento mais espesso para garantir que essa lesão não volte a acontecer. Então, o que essas células satélites fazem, esse processo de regeneração, elas vão formar mais miofilamentos no intuito de proteção, certo? Então, por isso que eu vou formando mais e mais miofilamentos e a fibra muscular, ela vai crescendo, tá? Portanto, hipertrofiando. Aqui embaixo é para vocês verem, né, as fibras, os músculos com característica de abundância de fibras musculares vermelhas e músculos com características de abundância de fibras musculares brancas. Professor, o que é que determina a pessoa ter mais fibras musculares vermelhas e fibras musculares brancas? Puramente genética, tá? É a genética. O indivíduo nasce assim, ele tem mais fibras vermelhas ou ele nasce com mais fibras brancas, tá? Então, essa é a característica, essa coloração avermelhada é porque nas fibras vermelhas a gente tem mais abundância de mitocôndrias e vasos sanguíneos e mioglobina, né, que faz o transporte mais eficaz de oxigênio, e nas brancas a gente tem uma concentração menor de mitocôndrias e também não tem a presença da mioglobina, fazendo com que todo o ATP seja consumido de imediato, né, assim que a gente utiliza. Então, aqui a microscopia, né? A gente vê essa fibra vermelha mais escura por conta da mioglobina mesmo, que é como se fosse a hemoglobina da hemácia, e nas brancas ela é mais esbranquiçada. Então, a gente mescla, a gente vê que tem brancas e vermelhas, tá? Mas quem tem uma predominância de fibras vermelhas tem uma capacidade de ter músculos mais resistentes, ou seja, como ele está sempre ali, cheio de mitocôndrias, gerando energia constante, ele mantém uma liberação de ATP mais constante, só que não é intensa, né? Para que ele realize uma contração intensa por todo o tempo, continuamente. É uma liberação, né, aos poucos que vai acontecendo, então ele faz um movimento constante que vai durar aí por bastante tempo, que é o que caracteriza os indivíduos que fazem Esqueci como é o nome dessas corridas de não sei quantos quilômetros. Como é, meu Deus do céu? Maratona. Maratona, pronto. É isso aí, é a maratona. Então, os indivíduos que correm maratona, quando você vai fazer o estudo, né, da musculatura deles, vocês veem que eles têm uma abundância de músculos vermelhos. Por quê? Porque eles têm mais mitocôndrias, então eles conseguem se manter correndo, fazendo esse processo de contração muscular por mais tempo, porque ele está sendo sempre suprido ali de ATP pela respiração aeróbica. Enquanto esses indivíduos, que têm uma musculatura bem mais intensa, né, hipertrofiada, eles vão ter uma característica de ter mais força, porque eles têm uma abundância de fibras brancas quando a gente vai avaliar microscopicamente. Então, é aqueles que fazem a corrida, o tiro de 100 metros, né? Ele usa todo o ATP, toda a energia que tem nas fibras musculares dele, ele usa de imediato. Então, é uma contração super rápida, mas que não dura muito tempo, porque como ele tem poucas mitocôndrias, não tem a mioglobina, ele não vai conseguir ter uma quantidade de ATP sendo liberada continuamente de forma eficiente. Então, ele usa todas as reservas de ATP, de fosfocreatina, ele usa para dar aquele pum e conseguir fazer e correr os 100 metros no menor tempo possível. Então, é uma contração rápida, mas que ela não permanece, ela é imediata e logo acaba. Enquanto das fibras vermelhas é uma contração mais lenta, mas ela tem durabilidade, ela consegue permanecer mais tempo ali, contraindo, relaxando, mantendo aquela atividade. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Me digam aí. Tá ok.